Então é isso, pessoal. Vamos dar início aí a mais um Devocional em Comunhão com o tema A Boa Nova da Salvação. Antes da gente estar começando aqui, como de costume, vou estar fazendo uma oração para Deus vir estar abrindo nossos entendimentos para entender esse tema tão especial, né, que é a salvação, esse presente que o Senhor nos proporciona, né, por intermédio de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu és grandioso, Pai, Tu és poderoso. Senhor, nesta noite, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Pai, em Tua presença. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de devocional em comunhão. Pai, que o Senhor possa vir abrir nossos entendimentos, Pai, para entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para aprender de Ti, meu Deus, para entender, Pai, a boa nova da salvação, Pai, e pregar ela, meu Deus, de uma forma correta, Senhor, dando toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta noite eu te peço, toma nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui em comunhão na Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos começar aqui. Antes de a gente entrar no estudo, é importante a gente entender as origens das palavras no hebraico, para uma boa compreensão e entendimento. Aí, embora Yeshua pareça com Yeshua, ambas têm significados diferentes. Reparem, pessoal, a diferença. Yeshua, olha como é que é o fluir da palavra. Yeshua e a outra é Yeshua. Tem um A no final, entendeu? Yeshua. Ambas têm significados diferentes. A palavra hebraica Yeshua refere-se à salvação, libertação e ajuda. Recapitulando, a palavra Yeshua significa salvação, libertação e ajuda. Então, quando a gente fala a respeito de salvação, libertação e ajuda, se a gente for voltar para o hebraico, para o original, se refere a Yeshua e não Yeshua, porque já o nome Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua. Deixa eu repetir de uma forma mais correta, porque eu já estava entrosado que eu já queria pular lá para baixo, para Lehoshia, porque são os nomes diferentes. Então já o nome Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua. É meio que o nome Yeshua, só com um rô ali no meio. Então fica Yehoshua. É difícil de pronunciar, mas com o tempo aí a gente consegue memorizar esses detalhezinhos. Então, recapitulando, Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que significa o Senhor é salvação, ou Javé salva. Javé aqui se referindo a Deus e o Senhor é salvação se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, o próprio nome do Senhor Jesus Cristo é salvação, o Senhor salva, Javé salva, Deus salva, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Yeshua é diferente de Yeshua, porque Yeshua refere-se à salvação, libertação e ajuda. Yeshua se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor salva ou Javé salva. A palavra salvos em hebraico significa Lehoshia, ou como a gente pode pronunciar também, né, com o som de O para ficar mais tipo assim, de uma forma meio que a gente tá falando em hebraico, né? Só que a gente não sabe falar em hebraico. E fica assim, Lehoshia. Entendeu? Então, são coisas que com o tempo a gente consegue gravar. Então, só recapitulando, a palavra salvos em hebraico é Lehoshia, que significa salvos, libertos e resgatados. Olha só que interessante, meus irmãos. Quando a gente olha para a palavra salvos e entende que ela significa libertos e resgatados, o nosso ponto de vista a respeito da palavra muda. Porque se a gente for ler a Bíblia no contexto geral, numa macrovisão, a gente vai ver que em vários lugares da Bíblia fala a palavra salvos. Então toda vez que a gente olhar para a palavra salvos, a gente vai entender que ela está falando a respeito de você ser salvo, e é o óbvio, né? Você ser liberto e resgatado. Então, quando a gente olha para uma palavra como essa, a gente não pode definir um significado, a gente não pode definir uma interpretação, a gente tem que entender a origem, estudar o contexto da passagem e depois definir tudo, entendeu? Como que é interessante? Então, salvos em hebraico é Lehoshia, que significa libertos e resgatados.
Agora, com esse entendimento das origens das palavras, vamos para os tópicos, porque é muito importante a gente entrar nessas partes dos tópicos. A simplicidade da salvação. Ultimamente eu tenho usado muito essa palavra, simplicidade, porque as coisas de Deus, elas são simples. Muitas vezes são as pessoas que embolam, muitas vezes até mesmo somos nós que embolamos o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele é simples. Todos nós sabemos que a boa nova da salvação é gratuita. Isso não é novidade para ninguém. Se você perguntar para um novo convertido, ele vai te falar, ó, a boa nova da salvação é gratuita, eu sou salvo aqui pela graça. Todo mundo sabe que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, isso não vem de nós, mas é um presente de Deus. Isso não vem pelos nossos esforços. Assim como eu já falei várias vezes aqui, isso não vem por mérito nosso, isso não vem porque a gente vai na igreja, isso vem de Deus. Isso vem como um dom de Deus. Se a gente puxar a origem da palavra dom, ela significa dádiva, presente. Então ela é um presente de Deus, a salvação. E se você disser com sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha só o quão simples é a palavra de Deus. Porque nós cremos com o coração que somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Romanos 10, do verso 9 ao 10. Olha só como é que a Bíblia ela vai se completando. Se crermos em Cristo, já estamos salvos. Ou seja, libertos e resgatados. Olha só eu fazendo a associação da palavra aqui, ó. Eu fazendo a associação da palavra salvos a libertos e resgatados. Porque a gente entendeu lá em cima que salvos em hebraico é leroshia, que significa libertos e resgatados. Então a gente já está libertos e resgatado por Cristo, porque o Senhor Jesus ele pagou o preço por nós. Porém, meus irmãos, nós fomos chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros em amor. E o interessante, pessoal, que aqui a gente vê que a palavra ela faz total sentido. Quando a gente olha para essa palavra salvos, no termo, no contexto, libertos e resgatados, e traz ela para essa passagem aqui de Gálatas, capítulo 5, do verso 13, e Cristo nos chamou à liberdade, porém a gente não pode usar da liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião à carne, ela faz total sentido. Porque quando a gente usa dessa liberdade para fazer, né, para dar uma desculpa, para permitir que a natureza humana nos domine, a gente se torna escravo. Porque em Gálatas, do capítulo 5, do verso 1, fala: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Isso daqui é interessante porque quando a gente se torna escravo novamente, fala a respeito de quê? Da gente anular o sacrifício de Cristo. A gente está meio que jogando de lado a salvação, meio que a gente está não se importando com a salvação. Quando a gente deixa ser dominado pela natureza humana, a gente joga de lado o sacrifício de Jesus Cristo e vira escravos novamente. Então, quando damos liberdade para a carne, ao invés de sermos livres, nos tornamos escravos, deixando a natureza humana nos dominar novamente. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, todos nós conhecemos essas coisas, né? Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, as raivas, né? O acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Quando fala a respeito disso e outras coisas parecidas com essas, é porque o apóstolo Paulo ele não quis limitar as coisas que provêm da carne, as coisas que provêm da natureza da carne, da natureza humana, porque são muitas coisas. Imagine se o apóstolo Paulo fosse colocar aqui, ele ia ter que escrever uma epístola só para isso, entendeu, pessoal? Então, são coisas parecidas com essas.
Entendeu? Aqui não tá, ó. Vamos botar xingamento. Aqui não tem xingamento. Não xingarás. Não tá escrito aqui, mas a gente sabe que está associado a um acesso de raiva. Quando você tá no momento de raiva ali, você pode xingar seu irmão, você pode se alterar com um familiar. Entendeu? Então, a gente tem que associar a palavra, a gente tem que abrir a palavra dessa forma para a gente entender ela. Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala, enfatizando, olha só o quão interessante é e o quão importante é. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Apóstolo Paulo aqui está falando a respeito da salvação. Então, a partir do momento que nós somos dominados pela natureza humana, nós começamos a fazer as coisas que provêm da carne, que são essa lista enorme aqui que eu falei e outras coisas que não estão aqui. E quando a gente faz essas coisas, a gente não herda o reino do Senhor. Entendeu, meus irmãos? Então, que a gente possa, fazer as coisas que provêm do Espírito, que a gente possa não militar, segundo a carne, que a gente possa não nos deixar a ser dominado pela natureza humana. E aqui embaixo, o segundo tópico fala a respeito de que a salvação pode ser perdida? Será que a salvação pode ser perdida? Quando analisamos todo esse contexto, vemos que a salvação é gratuita. Isso é um fato, todo mundo sabe. Mas pode ser perdida também. Entendeu, meus irmãos? Isso é um perigo, por causa disso que a gente tem que vigiar. Olha só o que a palavra de Deus fala. Se vivemos dominados pela natureza humana, não receberemos o reino de Deus. É claro que somos humanos. É claro que somos humanos. Mas não lutamos por motivos humanos. Em outras traduções, a Bíblia vai falar que, embora andamos segundo a carne, ou seja, embora somos humanos, não militamos como ela. Entendeu, meus irmãos? As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. Então é importante, meus irmãos, a gente entender essa parte da passagem. E embora andamos segundo a carne, não podemos militar segundo ela. Porque quando a gente milita segundo a carne, a gente se deixa a se dominar pela natureza humana e acaba fazendo aquelas coisas que não agradam o Senhor, e por consequência disso tudo a gente não herda o reino de Deus. Então é importante que a gente não faça nada disso, porque quando a gente olha, quando a gente analisa todo esse contexto, de fato a salvação pode ser perdida. Por cremos em Cristo, recebemos a salvação como um presente, mas assim como um presente físico, quando não é bem cuidado ou conservado, ele estraga e é jogado fora. Todos nós sabemos disso. Se você ganha um presente aí, vou dar um exemplo, no seu aniversário, esse presente é um presente que tem que ser cuidado, é um presente que tem que ser... Vamos associar aqui numa analogia a um peixe. Vamos supor que você ganha um peixe de aquário e você pega aquele peixe e deixa na sua sala. Não cuida, não troca água, não faz nada. O que vai acontecer com aquele peixe? Ele vai morrer, entendeu, pessoal? Porque ele precisa de cuidados. Da mesma forma, é a nossa salvação. Se a gente não cuidar dela, a gente perde ela. E olha só o que fala em Tiago, capítulo 4, do verso 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E por que eu coloquei essa parte da palavra aqui? Porque ela está associada a respeito da salvação. A partir do momento que nós damos lugar para o mundo, a partir do momento que a gente quer secularizar as coisas, quer misturar as coisas, a gente acaba se tornando inimigo de Deus. Porque aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É que nem aqui na minha cidade, tem umas festas sazonais, E essas festas, muitas pessoas assim... são cristãos, vão, frequentam, às vezes não para ir beber, mas fica ali num lugar que não é muito bom, tipo assim, um ambiente para um cristão adequado. E o que ela tá fazendo nessa festa? O que essa pessoa tá fazendo nessa festa? Tá misturando as coisas, entendeu, meus irmãos? Uma coisa é você ir com um propósito e outra coisa é você ir para andar à toa, entendeu? A Bíblia fala, vigiai e orai. A Bíblia fala que o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que aprender a discernir essas situações. Se você é um homem de Deus, você tem que andar em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Se você é uma mulher de Deus, você tem que andar em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Então, é interessante, gente, a gente entender essa palavra. Não dá para agradar dois senhores. A Bíblia fala, ou você agrada um e desagrada o outro, ou você desagrada um e agrada o outro.
Então, ou é Deus ou não é Deus. Não adianta secularizar. E com Deus não se brinca, meus irmãos. Com Deus não se brinca, porque Deus ele é justo. Entendeu? Então, a partir do momento que nós tentamos ser amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. E no mundo tem que ir com missão, tem que ir com propósito, tem que ir com objetivo, ganhar vidas. Não para ficar secularizando o reino, entendeu? Porque além de você dar um mau testemunho a respeito de você mesmo, o inimigo vai se aproveitar e vai ceifar a sua vida. Porque a Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E quando a gente faz essas coisas, né? Quando a gente vai para o mundo, a gente se torna um inimigo de Deus. Como entraremos no reino de Deus sendo inimigo dele? Isso é impossível, pessoal. É impossível de fato, todos nós sabemos disso. Não tem como a gente entrar no reino de Deus sendo inimigos dele. Isso é impossível. Por isso, devemos buscar ao Senhor verdadeiramente e procurar conhecê-lo intimamente. Pessoal, tá aqui uma chave. Temos que conhecer o Senhor verdadeiramente e conhecê-lo intimamente. Não basta só ir na igreja, não basta só adorar de boca para fora. Tem que dobrar o joelho no quarto e buscar o Senhor no íntimo. A Bíblia fala: fecha a porta do teu quarto e ore. Então a gente tem que dobrar o nosso joelho, a gente tem que procurar a conhecer o Senhor Jesus, a gente tem que procurar a conhecer a Deus intimamente, porque Deus ele se agrada disso. Se o próprio Jesus, antes dele fazer um milagre, antes dele operar uma multiplicação, ele orava, ele pedia um direcionamento de Deus, por que a gente não vai pedir? Entendeu, meus irmãos? Então a gente tem que pedir um direcionamento de Deus, a gente tem que conhecer Deus intimamente, para Deus poder direcionar a gente. Entendeu, meus irmãos? Então, esse é o tópico aqui, se a salvação pode ser perdida ou não. A gente entendeu aqui que de fato ela pode ser perdida, porque quando a gente tenta ser amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus, secularizando o reino, entendeu? E a gente viu aqui também que a gente tem que conhecer Deus intimamente, entendeu? A gente tem que buscar o Senhor verdadeiramente. E o último tópico aqui para finalizar é o seguinte: valorize a sua salvação. Valorize, meus irmãos, a salvação. Valorize, porque isso é importante. Quantas pessoas morreram sem salvação? A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Só de a gente crer no Senhor Jesus, a gente já somos abençoados. Então valorize a sua salvação. Olha só, depois de tudo isso que a gente estudou, olha só que dádiva de fato. Olha que presente que a gente recebe da parte do Senhor. O mínimo que a gente tem que fazer, meus irmãos, é servir a Deus, é buscar o Senhor diariamente, é se entregar cada dia mais. Entendeu? Não é mecanizar o reino de Deus. Mecanizar que eu falo no qual sentido? Ah, vou fazer isso aqui todo dia. Porque Deus não gosta de coisa mecânica não, meus irmãos. Deus não gosta que você faz a mesma coisa direto não. É claro que tipo assim, se você fizer uma coisa direto com um propósito, Deus ele vai se alegrar disso. O que eu tô querendo dizer é tipo assim: ah, eu vou fazer isso aqui, ó, pum, todo dia, ó. Tum, tum, que nem numa obra. Vou dar um exemplo. Uma obra ela tem um padrão para ser seguido. Tô fazendo uma analogia. Vamos botar aqui que uma parede ali vai ter 10 tijolos. Se você passar disso, meu irmão, vai se tornar, além de algo fora das medidas, vai se tornar algo mecânico, porque você tá fazendo sem pensar, entendeu? Você já não tá fazendo com um propósito que o Senhor definiu, entendeu? Ou seja, você vai estar fazendo a coisa certa com a motivação errada e vai dar tudo errado no final, entendeu? E depois você vai ver que era melhor ter escutado a voz do Senhor. Então que a gente possa, né, valorizar a salvação. Uma vez que somos salvos, devemos valorizar esse presente que o Senhor nos deu, vivendo uma vida em conformidade com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é você valorizar a salvação, é você viver em conformidade com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, portanto, aquele que pensa, olha só, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Por que a Bíblia não fala? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque ela mostra aqui uma parte de orgulho, entendeu, meus irmãos? Então que a gente não possa ser orgulhoso também, porque a Bíblia também fala a respeito da salvação, né? Isso não vem por mérito de vocês, a salvação, para que vocês não se orgulhem de si mesmo, entendeu? Mas para que glorifique o nome do Senhor. Então, aquele que pensa, olha só, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então que a gente possa, meus irmãos, crescer em humildade, entendeu?
Porque Deus, ele não rejeita um coração humilde, um coração contrito, um coração sincero. Que a gente possa vir crescer em humildade. Quando estamos na presença do Senhor, temos que orar e vigiar para não cair. Pois quando caímos e o inimigo encontra a casa vazia, limpa e arrumada, porque é assim que o Senhor Jesus deixa a gente, ele sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim, meus irmãos, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Fica bem pior do que antes. E isso também acontecerá com esta geração má de hoje. Então, meus irmãos, olha só o que o inimigo faz quando ele encontra uma casa vazia, limpa e arrumada. Porque quando a gente aceita Jesus, o que o Senhor Jesus faz? Ele nos limpa, ele deixa a gente arrumado, entendeu? No sentido espiritual. Por que ele faz isso? Porque nós somos templos do Espírito Santo, todos nós sabemos disso. Por causa disso que a gente deve zelar pelo nosso corpo. Então, quando o Senhor ele nos limpa, quando o Senhor ele nos arruma e a gente se desvia do caminho dele, o que o inimigo faz? Aquele inimigo que saiu, aquele espírito, ele pega outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. E aqui deixa bem claro que a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então, meus irmãos, independente da situação, permaneça firme. Nem que você for arrastando, permaneça firme. Porque o inimigo é sujo, que o inimigo sabe que se você reconhecer o que Deus tem preparado para você, ele não tem mais chance com você. Então permaneça firme, independente da situação. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo. E depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Aqui está falando a respeito, dando continuidade aqui de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Está falando a respeito de uma pessoa que conheceu o caminho da justiça, que conheceu o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e se desviou. Por quê? A Bíblia fala que teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado. O que acontece com essa pessoa prova que são verdadeiros esses ditados. Esses ditados que falam da seguinte forma: o cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama. Então, meus irmãos, isso é muito importante. A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar, meus irmãos. Porque quando a gente volta atrás, quando a gente conhecendo o caminho da verdade e mesmo assim volta a praticar as velhas obras, é como um cachorro que volta ao seu próprio vômito e como a porca, né, que quando toma um banho ali, quando é lavada, ela se joga na lama de novo, entendeu? E ainda rola ainda por cima. Então que a gente possa entender essa parte aqui de 2 Pedro, do capítulo 2, do verso 21 ao 22. Que a gente não possa voltar ao próprio vômito, voltar ao velho homem. Que a gente não possa, né, depois de estar limpo e arrumado, se jogar na lama de novo, na lama do pecado. Que a gente possa permanecer firme. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, é basicamente isso. Que a gente não possa retornar ao nosso vômito e que a gente não possa rolar na lama do pecado de novo. Meus irmãos, independente da situação que vocês estejam passando, permaneçam firmes e sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, não falhando em nada. Então, meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflições. Eu não sei qual momento da sua vida que você está passando. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma dificuldade espiritual, ou se não, pode ser uma aprovação assim, familiar, uma aprovação no seu dia a dia, no seu trabalho. Permaneça firme, porque a Bíblia fala, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, ou seja, ela produz persistência, ela produz um ânimo, um vigor, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de quê? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, não falhando em nada. Então que a gente possa vir permanecer, meus irmãos, permanecer independente da situação. Eu quis terminar aqui com Tiago do capítulo 1, do verso 2 ao 4, por causa disso, porque
independente de qualquer situação, meus irmãos, que a gente possa permanecer, que a gente possa entender a boa nova da salvação, que a gente possa entender a simplicidade da salvação, que a gente possa entender que a salvação pode ser perdida a partir do momento que a gente tenta secularizar o reino, e que a gente possa valorizar a salvação a cada dia mais, meus irmãos. E lembrando que toda honra e toda glória seja dado a Jesus, né? É tudo por Jesus, e Ele é o nosso único e suficiente Salvador e o autor e o consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Deu para todo mundo entender esse devocional comunhão de hoje?